mensagem bastante conhecida, muito pregada, né? Onde a palavra do Senhor vai falar sobre a Arca da Aliança, sobre a presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, e vamos estar lendo. A igreja achou? Diga amém. Aleluia. Quem não achou, diga, não espera. Amém? Então, todos acharam, né? O título vai dizer: Davi traz a arca para Jerusalém. E tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, em Eusá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Elevando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, como também com harpas, com saltérios, como tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão e a arca de Deus, estendendo a mão a arca de Deus, e pegou nela, porque os bois o deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Versículo 8 vai dizer: E Davi se contristou porque o Senhor matara Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até os dias de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. A igreja possa se assentar, glorificando a missão do Senhor. Aleluia! Louvar do Senhor. Aleluia! Vamos voltar um pouquinho mais atrás. Vou dar apenas uma pincelada. Aleluia! A palavra do Senhor vai falar que o povo de Israel era um povo muito abençoado em suas guerras, muito abençoado em suas lutas. Só que chega um determinado momento que o povo de Israel começa a se acomodar com a presença do Senhor. A Bíblia vai falar que toda vez que o povo ia para a batalha, a arca do Senhor ela ia adiante, ou seja, a presença do Senhor ela ia adiante. Mas chega-se um tempo que o povo de Israel já começa a se acomodar com a presença do Senhor e já começa a direcionar a presença do Senhor como se uma coisa normal, né? A arca está ali, vamos para a guerra, vamos lutar, e o Senhor está na direção. Mas muitas das vezes não é assim que o Senhor age, não é assim que o Senhor trabalha. Muitas das vezes estamos passando por uma luta, temos a presença de Deus, conhecemos o Deus a qual servimos, sabendo que Ele é Deus dos céus e da terra, que Ele batalha nossas guerras, assim quando colocamos Ele em primeiro lugar. Aleluia. E a palavra do Senhor vai falar que chega-se um tempo que o povo de Israel começa a perder a guerra. O povo de Israel começa a perder as lutas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ontem eu estava meditando sobre essa passagem e o Senhor começou a falar comigo. E eu perguntei: Senhor, por quê? Por que o povo de Israel é um povo tão sucedido em suas guerras?
Porque o povo de Israel, que nunca perdeu uma luta, começa a perder. O Senhor começou a me incomodar com aquilo, e o Senhor começou a palestrar no meu coração. E Ele fala: filha, muitos me conhecem, muitos sabem que eu sou Deus da guerra, que eu sou Deus da batalha. Mas muitos não estão carregando a minha presença como se deve. Aleluia. Aleluia. Muitos sabem que eu sou o Deus que cura, sou eu o Deus que resolve problemas, sou eu o Deus que resolve situações impossíveis, sou eu o Deus que levanta, que ressuscita, mas muitos não entendem, não estão entendendo a dimensão do Deus que eu sou. Já tiveram experiência comigo, mas hoje já perderam a experiência, porque já estão de qualquer maneira, já estão de qualquer jeito. E a minha presença na vida de muitos hoje não é mais a mesma coisa como outrora. E a palavra do Senhor vai falar que chega-se um período que o povo de Israel está tão acomodado, mas tão acomodado com a presença do Senhor, que o pecado começa a entrar através de Ofni e Finéias e através do profeta Eli, porque ele era um homem sábio, um homem que foi separado para direcionar aquele povo, para chamar aquele povo à atenção, para instruir aquele povo a continuar buscando a presença do Senhor. Só que o pecado entra e o povo de Israel agora está perdendo a batalha. O povo de Israel agora está perdendo a presença do Senhor. E quando perdemos a presença do Senhor, o adversário de nossas almas, ele tem autonomia de tocar aonde ele quer. Ele tem autonomia de fazer comigo e com você aonde ele quer, porque não há mais presença. Se não tem mais presença, não tem como Deus pelejar, não tem como Deus guerrear por mim e por você. Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor vai falar que aquele povo, ele perde a guerra, e os filisteus, eles conseguem levar a arca da aliança. E eu fiz a pergunta para o Senhor: por que os filisteus conseguiram carregar a aliança? Se a arca da aliança, somente os sacerdotes podiam pegar. E o Senhor começou a falar comigo, ele falava: filha, os filisteus conseguiram carregar a arca, porque eles observavam como o povo de Israel carregavam a arca. Eles sabiam que não podiam tocar na arca, mas tinha aquelas madeiras de um lado de outro, e ali eles sabiam como o povo de Israel carregava a arca. O inimigo de nossas almas, ele sabe como eu e você estamos na presença do Senhor. Ele sabe como eu e você estamos jejuando, estamos orando, estamos louvando. Ele sabe da dimensão do louvor que eu e você estamos prestando ao Senhor. Porque a palavra do Senhor vai falar que o nosso inimigo, ele fica ao nosso derredor. E ele sabe quando estamos tristes, ele sabe quando estamos buscando a presença, ele sabe se eu e você estamos jejuando, ele sabe se eu e você estamos orando pela madrugada, porque ele observa os servos do Senhor. E nesta noite, igreja, não venhamos perder a presença do Senhor. Não venhamos ter um descuido com a presença do Senhor, porque é tão difícil de alcançar, é tão difícil de conseguir, é tão difícil de levar a presença do Senhor para a nossa casa, para o nosso lar. E perdemos por muitas pequeninas coisas. Aleluia. Mas talvez você está perguntando: mas missionário, eu não bebo, eu não mato, eu não fumo. Mas o pecado muitas das vezes ele vem por pequeninas coisas. É um olhar atravessado, é uma crítica. Eu não gosto da liderança, eu não gosto da regente, eu não gosto da irmã. Tudo isso se torna um pecado. Eu não quero saber daquela igreja porque é muito barulhenta. Tudo isso se torna um pecado. E com o tempo vamos perdendo a presença do Senhor. Porque começamos a deixar isso entrar no nosso coração. E quando entra no coração, igreja, aleluia, temos que descer. Temos que descer, é necessário descer para que a presença volte. Mas só aquele que pisou um dia no Santo dos Santos vai entender o mistério. Só aquele que um dia já pisou no Santo dos Santos vai entender que é necessário buscar a presença, que é necessário buscar aquilo que se perdeu na presença
prepara-te a igreja para entrar nas bodas com o noivo. Prepara as tuas lamparinas, porque ainda há tempo. Prepara as tuas vestes, volte ao primeiro amor. Volte a buscar a presença com fervor, como você nunca jamais buscou. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor ela vai falar que os filisteus eles ficam com a arca e colocam a arca do Senhor junto com o Dagon. Mas a arca do Senhor junto com o Dagon, Satanás ele só tem a cair. Quando a presença de Deus está no ambiente, o inimigo não fica de pé. Quando a presença de Deus está no ambiente, Satanás ele tem que prostrar os joelhos. Quando a presença de Deus ele entra na tua casa, o mal que está escondido ele tem que partir em retirada. Aleluia. A palavra do Senhor vai falar que agora a arca da aliança está perante a Dagon. E colocam o Dagon de pé. Quando chega na madrugada, Dagon está caído. Levanta-se Dagon novamente. Quando chega no outro dia, Dagon já está com seus braços cortados, sua cabeça cortada. E mesmo assim o povo filisteu permanece com a arca. Mas o Senhor começa a enviar pragas. Aleluia. O Senhor começa a enviar pragas para começar a atormentar aqueles inimigos. E eles acham melhor devolver a arca porque não pertencia. Porque era a presença do povo de Israel. Era a presença do povo que se diz filhos de Deus, que um dia irá morar no céu de glória. Aleluia. Meu Deus, aleluia. E a palavra do Senhor ela vai falar que, aleluia, a arca começa a rodar de cidade em cidade, mas em toda a cidade que a arca chega, as pessoas morrem. Porque não era o lugar da arca da presença do Senhor. Deus, aleluia. Porque a presença do Senhor pertencia ao povo de Israel, ao povo adorador, ao povo que jejua, ao povo que busca, ao povo que não abaixa a cabeça para a adversidade. E chega a ser um tempo, um período que a arca do Senhor ela para na casa de Abinadab. Aleluia. E a arca na casa de Abinadab, a palavra do Senhor vai falar que ela fica ali por 20 anos. E nada acontece. Há quanto tempo estamos na casa do Senhor e nada ainda aconteceu? Será que estamos indo adiante ou estamos retrocedendo? Será que estamos pensando em focar ao céu de glória? Ou estamos pensando em desistir do chamado, da promessa, daquilo que o Senhor colocou na minha e nas suas mãos? Aleluia. Deus nos ajuda. Santo, 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 aleluia. Santo é o Senhor. E chega-se a notícia até Davi que a arca está na casa de Abinadab. E Davi ele vai. Vamos buscar a arca, vamos trazer a arca. Vamos buscar a presença. Só que Davi ele não se prepara. Davi ele vai de qualquer maneira buscar a arca. Davi ele vai de qualquer maneira buscar a arca da aliança, buscar a presença do Senhor. Aleluia. Nesta noite não busque a presença do Senhor de qualquer maneira. Se prepara, limpa teu coração, tira toda a mágoa, tira toda a angústia, todo o sofrimento, perdoa. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E a palavra do Senhor vai falar que quando eles estão voltando com a arca da aliança, a Bíblia relata que eles colocam a arca em cima de uma carroça e quando eles estão passando na beira de Ecom, a arca ela tende a cair e Uzá toca. Aleluia. Por que Uzá toca? Porque a palavra do Senhor vai falar que somente os sacerdotes, a ordenança do Senhor era somente os sacerdotes que podiam tocar na arca. Uzá, na sua imprudência, ele toca na arca e ele é fulminado. Deus! Na mesma hora.
Carregar a presença, tocar na presença não é para qualquer um. Ô, papai. Tem que ter intimidade com o Senhor. Ô, Carregar a presença não é de qualquer maneira. Tem que ter sinceridade com o Senhor. Aleluia. E o Senhor não está pedindo muito, igreja. O Senhor não pede muito, Ele só pede intimidade. Uma oração sincera, um choro sincero. meu Deus. Aleluia. E Davi ali, ele muito se entristece porque ele não entende o porquê o Senhor permitiu que Uzá viesse morrer. Mas o Senhor ali estava querendo ensinar para Davi que não era de qualquer maneira, que a arca dele teria que ser carregada. Até porque já tinha uma hierarquia de como carregar a arca. A arca da aliança era carregada sobre os ombros. A presença de Deus é carregada sobre os ombros. Não é em cima de um carro, não é em cima de um cavalo, não é em cima de uma carroça. A presença de Deus é carregada sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Glória! Aleluia! Aleluia, A palavra do Deus Senhor vai falar que eles voltam, eles colocam a arca do Senhor na casa de Obed-edom, porque ficaram com medo de continuar o trajeto. E por 3 meses a arca fica ali na casa de Obed-edom. E nesses 3 meses a palavra do Senhor fala que a casa de Obed-edom, ela é transformada, ela é próspera, ela é abençoada. Aleluia! E eu quero imaginar aqui que a casa de Obed-edom era uma casa humilde, era uma casa simples, era um homem simples. Aleluia! Abençoa a tua serva, Deus grandão. E a palavra do Senhor vai falar aqui. Oh, aleluia, seja adorado em Por nosso 3 meio, meses a Deus casa de fiel. Obed-edom Tu és foi fiel, toda Deus. restaurada. Porque Glória, Obed-edom, aleluia. ele reverenciava a Aleluia, presença de Deus Deus. grandão. Ele cuidava da arca da aliança com zelo, com cuidado, com carinho. Ele sabia que aquilo ali era precioso para ele. Ele sabia que aquela arca era a presença do Senhor dentro da tua casa. E quem é que não quer, igreja, a presença do Senhor dentro do Meu nosso lar Deus. em todo o tempo? Aleluia! Oh, glória. Quem é que não quer a presença do Senhor dentro da nossa casa? Em todo o tempo, louvado seja o nome santo do Senhor. A igreja me perdoa quando eu começo a falar muito, eu começo a ficar... Abençoa a tua serva, Mas vamos Deus. lá, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor vai falar que Davi fica sabendo que Obed-edom é abençoado. E ele resolve buscar mais uma vez a arca. Só que dessa vez é diferente. Ele prepara os bois, prepara os camelos, prepara os sacerdotes, prepara os levitas. E eles vão buscar a arca do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Só que quando eles conseguem pegar a arca do Senhor, a palavra do Senhor vai falar que Davi, aqui no versículo... Aleluia. Santo de Israel, aleluia. Aleluia, Pai. Oh Deus de Israel. Aqui no versículo 14, no capítulo 6, a palavra do Senhor fala que quando eles estavam levando a arca do Senhor para a cidade de Davi ele começa a buscar Deus com todas suas forças. Aleluia. Há quanto tempo você não buscamos o Senhor com todas as nossas forças? Há quanto tempo não choramos mais na presença do Senhor? Hoje está muito escasso as pessoas chorando na presença do Senhor porque tem Verdade, vergonha. Deus. Tem medo, aleluia. Tem medo de chorar na presença do Senhor. Ah, se eu chorar, a irmã vai achar que eu estou triste. Se eu chorar, a irmã vai achar que eu estou oprimida. Se eu chorar, a irmã vai me abraçar porque ela estou passando por luta, por situações difíceis. Se eu chorar, aleluia, vou começar a entregar mistério para mim, aleluia. Mas chora. Chora como você nunca chorou. Busca como você nunca buscou, aleluia. Não se intimide, não tenha vergonha, porque é a presença. Se você um dia pisou no Santo do Santo, você vai entender o que eu estou falando. Se você já pisou no Santo do Santo, você vai entender o quão é importante a presença. Aleluia, Deus. Então vale muito das vezes
Deus é na tua vida. Ô, glória! Através de você, toda a tua casa, toda a tua parentela vai ser alcançada. Porque quando você recebe a presença do Senhor, ela está contigo aonde você passa, aonde você anda. Pessoas sentem algo diferente em você. Sabe que você tem um brilho no Espírito Santo. Sabe que você é diferenciado, que você é homem e mulher de Deus. Por quê? Por causa da presença, por causa de algo que você não abriu mão. Aleluia, mas que você continua buscando, continua perseverando, continua lutando. Não permita que o adversário não seja uma tiriça de você. O povo de Israel ficou até um tempo sem a presença, mas por permissão do Senhor. Mas chega a ser um tempo que Deus permite que a presença volte para o povo de Israel. O Senhor nesta noite está me dando e te dando a oportunidade de ainda buscar a face dele enquanto se pode. Porque vai chegar um dia, igreja. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vai chegar um dia que o Senhor vai vir buscar a tua noiva. E se eu e você não estivermos preparados, porque perdemos a presença, não adianta falar, Senhor, mas eu cantei, mas eu preguei, mas eu fiz e aconteceu. Disso nada vai adiantar. O que adianta é você carregar a presença agora e permanecer firme. Não abaixe a cabeça para as lutas. Está doendo? Chora no seu cantinho, mas continua buscando a presença. Está chorando? Chora no seu cantinho, mas continua buscando a presença. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Eu te convido para se colocar de pé nesta noite. Essa foi a mensagem que o Senhor me deu. Que o Espírito Santo de Deus nesta noite continue falando melhor em cada coração. Que você saia daqui entendendo, você é precioso, você é preciosa para o Senhor Jesus. Aleluia. Santo de Israel, a igreja que estiver me ajuda. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar. Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, é cheia de majestade, ela aponta a direção. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo, tua voz, Senhor. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso falar todas as vozes, menos a tua.
Israel, Senhor, eu sou grata pela minha oportunidade. Que o Senhor continue